Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Jesus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, com a igreja cheia. Glória a Deus por estarmos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite, se você puder ficar de pé. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Alguém está com pressa de sair da igreja hoje? Não? Então tá bom, meia-noite foi minha vida, tá, pastor Davi? Glória a Deus, é tempo de avivamento, amém, irmãos? É tempo de quebrantamento, de restauração, da gente mergulhar nas águas profundas do Senhor. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui cheio da presença dEle. Amém? Ezequiel capítulo 47, verso 1 diz assim: o homem, estou lendo na NVI, Vitória. Não te ajudei, né? NVI. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Verso 3, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me a água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de todo modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Você pode repetir comigo? Onde o rio fluir, tudo viverá. Pode repetir mais uma vez, bem mais forte. Onde o rio fluir, tudo viverá. Mais uma vez. Onde o rio fluir, só a igreja. Onde o rio fluir, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite. Sabemos que hoje é uma noite onde nós nos encontramos, uma noite de despertamento na tua presença. Ó Deus, nós estamos aqui sedentos pelo Senhor. E nós estamos aqui dispostos a mergulhar nesse rio, Senhor. Dispostos, Senhor, a nos aprofundar em Ti. E cada vez mais, Senhor, ver o Teu fluir, o Teu agir no nosso meio. Ó Deus, que esse dia seja um dia marcado em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio da Tua glória, da Tua presença marcante no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar vidas aqui. Como nós declaramos, Senhor, onde esse rio passa, tudo vive. E nós queremos aqui nessa noite mergulhar nesse rio. Ó Deus, que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor use a minha vida nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Despertamento. Essa palavra chama desperta. Quando nós estávamos conversando sobre esse congresso, sobre o Geração Viva, e veio a equipe, né, falando dessa palavra, desse novo mover nas nossas vidas, a gente já começou a orar nesse sentido. O pastor Davi tem falado conosco, que nós orando por isso, e pedindo a Deus que, de fato, traga sobre nós um despertamento. E eu passei uns dias difíceis nos últimos tempos, dias difíceis com minha família, dias de hospital,
além dos problemas, pegamos Covid todo mundo no início do ano, uma onda grande de Covid. E parece que nunca acaba as coisas, as notícias ruins, parece que nunca acaba isso que a gente está vivendo, parece que a gente está vivendo uma situação fora da realidade. E isso vem afetando nosso coração. E eu comecei a orar ao Senhor, falou: Deus, nos mostra um caminho nesse sentido, Senhor. E orando por essa palavra, já tem uns dias que a gente está programando, Deus me trouxe à memória a minha infância. E quando eu via lá atrás, pessoas me dizendo que um grande avivamento estava por vir. Nós somos a geração que cresceu ouvindo que um grande avivamento estava por vir. E ao mesmo tempo parece que nós somos uma geração que nunca vimos esse avivamento. Não sei se essa é a sua sensação, mas eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo que Deus traria um grande movimento. Eu cresci ouvindo isso. Talvez esse grande despertamento, ele foi noticiado tanto em locais pequenos, como locais grandes, como grandes eventos. O pessoal que foi no Descende voltou animadão 2020, 2019. Deus vai mover. E parece que a cada congresso, parece que a cada momento, isso ia renovando em nosso coração. E ao mesmo tempo parece que quanto mais Deus promete, mais esse grande avivamento, esse grande despertamento não ocorre. Parece que, Raquel, acontece como se tudo que nós tivéssemos expectativas, aquilo que nós imaginávamos, parece que isso não vai ocorrer. Isso não é novo na presença de Deus. A palavra do Senhor me trouxe a memória de um dos textos que eu mais gosto, de um período que eu mais gosto de Israel, que é o período pós-cativeiro, que é o período narrado nos livros de Neemias, nos livros de Esdras, nos livros de Ageu, nos livros de Malaquias, onde aquele povo, Mariana, ele era ansioso por um tempo de avivamento. Só que existiu um grande problema no cativeiro. A igreja, aquele povo se acostumou a viver a vida de Babilônia. O povo se acostumou. Num primeiro momento foi muito difícil viver em Babilônia, quando Babilônia invade Israel. Num primeiro momento foi muito difícil porque destruíram o templo. E esse texto de Jeremias nos fala inclusive de templo. A água fluía, o homem estava vendo e via isso do templo. O templo era o lugar sagrado, o templo era o lugar de adoração, o templo era onde a glória do Senhor invadia, a Shekinah de Deus estava ali. E os babilônios destruíram Mateus. E por um momento aquela tristeza tomou conta daquele povo, por um momento a tristeza tomou conta do coração daquelas pessoas. Mas esse momento durou tanto tempo que eles se acostumaram, a viver em Babilônia. E tem relatos históricos que inclusive alguns prosperaram muito em Babilônia. Como no Egito, como não lembrar do Pentateuco, quando o povo começa a atravessar o deserto, e lembra Moisés, lá no Egito pelo menos eu tinha cebolas, lá no Egito nós não passávamos necessidade. O povo se acostumou, o povo ele viveu um período de conforto, um período na qual ele conseguiu viver no meio daquele povo, que não era o lugar da promessa, Alexandre. Interessante que, mesmo assim, a promessa de Deus, ela nunca havia mudado para o povo de Israel. A promessa de Deus, ela nunca tinha saído do eixo de Deus. A promessa de Deus de um grande avivamento, de um grande despertamento, ela nunca saiu do eixo. Ela nunca saiu do controle. Ela nunca saiu do poderio de Deus. Ela nunca saiu. Mas nós ficamos pensando, e eu penso, como eu posso participar desse grande movimento? Às vezes você fica pensando, mas eu sou tão pequeno, eu sou de uma cidade do interior, uma cidade pequena, eu não tenho influência, eu não tenho, talvez, projeção para ser parte desse avivamento, para fazer parte desse grande despertamento. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero lembrar a todos nós o que de verdade é o avivamento, o despertamento na nossa vida. O que de verdade esse avivamento deve trazer e produzir em mim e você.
O que de fato nós precisamos entender e alinhar os nossos pensamentos, alinhar e retornar à essência daquilo que Deus quer falar conosco nesses dias, com a igreja de Viçosa, com a comunidade batista da paz em Viçosa, em Piranga, em Paulo Cândido, onde quer que esteja alcançando essa mensagem. O que Deus de fato quer comigo? O que Deus quer de fato com você? Por que Ele quer animar-nos? À luz das Escrituras, o avivamento, ele faz alusão à mudança de ânimo. De fato, é ânimo. Quem não lembra do texto de Josué 1:9? Quando o povo vai entrar na terra, Deus fala para Josué: tem de bom ânimo, meu amigo. Tem de bom ânimo. Porque o problema é muito grande, né? Então tem de bom ânimo, é terra de gigantes. Você tem que invadir aquilo ali. Quando Deus lá em João 16:33 diz, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. É a ideia de nós olharmos para a nossa situação e de fato olhar e ter ânimo bom. Lá em Colossenses 3:1 diz assim: porque já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O avivamento, ele começa com o entendimento daquilo que de fato é Deus, a santidade de Deus, a relevância de Deus. E quando nós começamos a viver a vontade do Senhor, 2 Coríntios 5:17 nos diz: assim que se alguém que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nos emocionamos aqui agora com essa apresentação. Avivamento é isso, é não temer a morte. Avivamento, sabe o que é? Me lembra aquele presidente da Ucrânia. Poderia estar confortável, poderia ter proteção diplomática. Até onde nós sabemos, ele está com mão em armas. E ele diz: eu sou o inimigo me quer, eu sou o alvo número 1, mas eu não saio daqui. Aquele homem, ninguém conhecia ele. Até então, ele era uma chacota, aquele homem. Que ele é um comediante, o presidente da Ucrânia. Ele foi eleito como comediante. Mas esses dias o mundo está vendo a coragem de um homem pelo seu povo, pela sua nação. Esses dias o mundo está vendo o exemplo de alguém que diz: eu não saio daqui, pode vir. Vem com míssil, vem com canhão, vem com bala, sei lá das quantas. Eu vou com a minha K-47 e vou tentar com coquetel, molotov, armas pequenas. O verdadeiro avivamento, ele produz em nós o interesse pelas coisas de Deus ao ponto de morrer pelas coisas de Deus. O avivamento, ele produz, o despertamento, ele produz o entendimento profundo daquilo que Deus quer por mim e por você. O avivamento, ele produz em nós o interesse em tomar a cruz como Cristo tomou a sua cruz. É impossível nós falarmos aqui de mover do Espírito sem primeiro falar do negue-se a si mesmo. A glória do Senhor, ela vem sobre aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo todos os dias da sua vida, ao ponto de deixar a sua vida. Mas a gente pensa como ter ânimo diante da vida. Nós precisamos aprender a encarar a vida, a morte, de uma outra forma. A morte, ela não é fim, a morte é o início de tudo. E o avivamento, ele produz isso. Em relação à igreja, Deus, ele nos chama a restaurar o amor da essência. Lá em Apocalipse 2, 4, 5, o Senhor dizendo à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Tem uma frase de Billy Graham que é muito famosa, que ele diz que avivamento não é descer a rua com um tambor, é subir o Calvário com grande choro. O avivamento, ele começa em silêncio. O avivamento, ele começa quando você fecha a porta do teu quarto. E você começa diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se derramando diante do Senhor. E exaltando a santidade de Deus, santidade ao Senhor. Todas as vezes que você entra para dentro da sua casa, você entra para dentro fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, se prostra, se rende, se humilha diante das mãos do Senhor, uma chama de fogo está acesa sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque nós entendemos que quando nós nos ajoelhamos, há exaltação do Senhor.
Dan Duque, que é um dos grandes avivalistas da nossa geração, ele fala isso. O avivamento ele começa dentro do quarto. Muitas vezes nós olhamos para o avivamento por grandes movimentos. Difícil participar desses grandes movimentos. Mas existe um movimento que o diabo ele não pode tirar de você. Na verdade ele está tentando tirar. Que é o avivamento diário, caseiro. O avivamento que o coração está em chamas. E quando alguém vem, o inimigo quer te destruir, te tirar do seu foco. Você diz, eu não saio da presença do Senhor. Eu estou diante dEle. Eu exalto ao Senhor. Não importa as circunstâncias. Não importa as dificuldades. Não importa se o inimigo vem com armas muito mais pesadas do que eu tenho. Importa que eu não saio daqui. Porque o meu propósito diante de Deus está firme. O avivamento ele começa quando nós decidimos. Nós decidimos, porque a vida é uma decisão. Você tem a escolha. Você tem escolha para onde você quer ir. O avivamento começa quando você decide que você não mais vai viver uma vida comum e vai viver uma vida que entrega ao Senhor. É uma vida que não desmerece o valor da cruz sobre nós. Despertamento. O que o despertamento não é? O que o avivamento não é? Ele não é emocionalismo momentâneo. Ele não é emocionalismo. O avivamento é o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. E o poder do Espírito Santo não é emocionalismo. Isso é bênção, isso é glória, isso é presença. Aquilo que a gente sente não é arrepio. Mas você não sente isso uma vez no dia e passa um ano sem sentir. Avivamento não é apelo emocional. Avivamento não são grandes ajuntamentos, não são grandes confraternizações, apesar que momentos como esse, eles são propícios a trazer o Espírito para nós. Congregar é muito bom. O avivamento ele não é animação, show de palco. O avivamento, ele produz internamente sobre nós a presença e a busca incessante pelo Espírito Santo. Incessante pelo Espírito Santo. O Billy Graham ainda ele diz que todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, dá grande ênfase à santidade de Deus. E nós começamos a entender que o primeiro elemento que impede o avivamento de acontecer é o pecado. É o pecado. O pecado é o primeiro elemento. Então o avivamento é lugar onde tem o quê? Arrependimento. Hoje eu estava estudando sobre isso e buscando mais informações sobre isso. E como Deus falou ao meu coração. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, gosto muito dele. Ele disse que o pecado, ele deixa a igreja vazia, deixa a igreja fraca. E quando vem o avivamento, ele vem quando nós choramos pelo pecado. Sabe, irmão, quando nós criamos simpatia por alguns pecados. Tem pecados na nossa vida que a gente olha para eles e fala, isso nem é tão pecado. Pecados de estimação. E a gente domestica aquele pecado. E a gente acha que aquilo ali não vai afetar a nossa vida. Avivamento começa com mandar isso embora. Quando nós sentimos tristeza, e choramos e contemplamos a santidade de Deus. Quais são os pecados domesticados dos dias de hoje, irmão? Primeiro pecado, frieza. Frieza. Muitos crentes apáticos. Nós, às vezes, somos muito apáticos, pastor Davi. Crentes sem poder, que não busca mais a glória de Deus. Eu sou de uma geração ainda, que me ensinou que o fogo do Espírito Santo, ele rompia com todo pecado. Minha avó me ensinou assim, está em pecado, varão, vai orar. A gente está criando estratégia para lutar contra o pecado. A maior estratégia se chama oração e jejum. A gente tem hoje jeitos, fórmulas para vencer o pecado. Não existe. Oração, jejum. Crentes apáticos, crentes analfabetos da palavra de Deus. O pecado da omissão. Muitos crentes, muitos momentos da nossa vida, não temos frutos. O pecado de ser conformado, satisfeitos. Não choramos mais pelos nossos pecados. Amamos o mundo. O pecado da impureza. O pecado da mágoa. Pecados que muitas vezes são domesticados na nossa vida.
nós apontamos e dizemos assim, a igreja do Senhor dos nossos tempos fala, esse é o grande pecado da nossa geração, mas nós estamos domesticando mágoa dentro de casa, a gente está domesticando frieza dentro de casa, é normal não orar, é normal não jejuar, é normal não buscar, é normal não vir na igreja, é normal não pedir conselho, é normal não ter discipulado. Nós estamos domesticando pecados. E muitas vezes nós crentes, nós irmãos crentes, cheios da presença do Senhor, que não cometemos tão grandes pecados, somos impedidos de ter uma verdadeira adoração, um verdadeiro fluir no Espírito Santo, por conta de pecados que muitas vezes não são tão pecadões. E nessa noite nós estamos aqui para declarar que isso vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Toda frieza, se existir no nosso meio, será jogada por terra. Toda mágoa, perdão vai ser derramado aqui sobre essa igreja. Perdão sobre casamentos, sobre famílias. Sabe? Toda omissão, toda conformação, nós vamos ser inconformados com todo tipo de pecado. O que mais produz isso, o avivamento, o despertamento, é o inconformismo. Os grandes movimentos aí avivalistas, nós pegamos no século 17, 18 lá na Inglaterra, se pegarmos de Atos dos Apóstolos, se pegarmos da Rua Azusa, que todo mundo fala sobre ele, todas essas cidades, todos esses locais foram mudados por uma cultura antimundo. Uma cultura antimundo e colocando a cultura do Senhor Jesus. O avivamento, irmãos, o despertamento, ele é algo que precisa ser trabalhado em minha vida e sua vida. E eu quero retornar lá na igreja no Israel, no tempo de Ageu. Aquele povo, como eu narrei para vocês, estavam tristes porque o templo já não era tão grande, porque as cidades estavam destruídas, porque eles tinham conformado com Babilônia. E o que Deus começa a trabalhar com aquele povo? Deus levanta um homem chamado Ageu, profeta de pós-cativeiro. E qual que era a função de Ageu, Mariana? Motivar aquele povo a voltar à presença do Senhor. A função de Ageu era olhar para aquele povo, profetizar e dizer: vocês precisam de voltar ao cuidado da adoração no templo do Senhor. A adoração havia sido perdida, a adoração havia sido corrompida durante o tempo de Babilônia, e Ageu foi chamado por Deus, enviado por Deus para aquela geração, para que ele pudesse ser um agente de retorno à essência daquele povo. E surgiu muitas reclamações. O livro de Ageu tem 2 capítulos. Muitas reclamações do povo. E a principal reclamação do povo era o quê? Que o templo já não era tão bonito quanto antes. O templo foi destruído. O templo fora realmente jogado por terra. E não havia como adorar mais. E o povo começou a cuidar das suas próprias casas. O povo começou a cuidar sobre aquilo que lhes interessava. E Deus envia Ageu para que Ageu pudesse proclamar naquele povo. E Ageu começa a dizer que as bênçãos do Senhor estariam sobre aquele povo, tanto quanto eles estivessem em busca da adoração ao Senhor Jesus. Irmãos, não há avivamento, despertamento, se nós não voltarmos o nosso olhar para Jesus. Não há avivamento sem que Deus promova isso em nós. Lá no Isaías, capítulo 44, verso 3, o profeta diz o seguinte, palavras de Deus: porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a água seca, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Deus promove avivamento dentro de nós. Sobre terras secas, a palavra fala que Ele é a própria água, é a fonte inesgotável, Ele é o pão da vida, é o pão que desce do céu, Ele é o nosso maná diário. O avivamento, ele é esse processo que nos coloca diante da graça dEle. E Ageu estava tendo essa dificuldade. Ageu precisou chamar aquele povo, um povo sofrido, um povo que já passava por problemas há muito tempo, um povo que já não tinha sobre eles mais a riqueza, que tinha perdido mesmo a essência. Ageu profetiza sobre ele, começa a dizer: volte à casa do Senhor. E tem aquele texto cérebro, que eles falavam: pô, mas profeta,
como nós vamos adorar nesse tempo tão simples? E Ageu olha para eles e fala, profetiza sobre eles. Vocês estão vendo esse templo aqui? Parece que tem menos ouro, parece que tem menos prata, parece que tem menos diamante, menos concreto talvez, menos madeira de acácia. Talvez a gente tenha lembrança daquele tempo onde Salomão fez um grande templo, uma grande construção. E Ageu olha para eles, vocês estão vendo? Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o dono disso, Deus é o dono daquilo. E saiba de uma coisa, voltem-se ao Senhor, porque eu eis que digo a todos vocês, a glória desse novo templo, ela vai ser muito maior do que aquela da primeira, porque a própria presença do Cristo vivo estará no nosso meio. Tem muita gente hoje em dia vivendo, pessoal, uma nostalgia do tempo passado. E há algo novo. Há algo novo. O texto de Ezequiel 47 nos menciona que aquele homem, ele precisou de caminhar por etapas até ele chegar onde ele pudesse mergulhar na presença do Senhor. Mergulhar naquele rio. E o que aquele rio representava? Vida. Porque o texto diz que tudo aquilo que passava pelo rio viveria. Tudo aquilo que estava no rio tinha vida. Era remédio. Pensa na sua vida, na minha vida. Quantas vezes nós hesitamos na presença do Senhor? Quantas vezes nós hesitamos? Quantas vezes nós hesitamos em orar? Quantas vezes nós hesitamos em adorar verdadeiramente? Quantas vezes nós olhamos para o lado e falamos, nossa, se eu realmente me render aqui, o que o irmão do lado vai pensar? O que o meu status vai dizer, né? Nossa, se eu aqui me ajoelhar, se eu aqui me render aos pés do Senhor, onde é que as pessoas vão achar? O que será que eu sou? Deus está convidando você nessa noite para você mergulhar no rio de Deus. Nesse rio tem remédio para as nossas vidas. Esse rio traz vida para a sua e para a minha vida. Ah, mas eu preciso de fato entender esse rio como um elemento que vai curar tudo. Sim, vai curar tudo sobre a sua vida. Gente, mas a minha vida, eu tenho frustrado, eu tenho passado por problemas de saúde, eu tenho passado por problemas assim. Eu quero te dizer, o Senhor está com você nessa tempestade. Não há necessidade alguma do Senhor te tirar dessa tempestade. Ele quer trazer milagres, e milagres só acontecem onde tem tempestade, guerra, choro. É aí que há milagres. Deus, ele não quer usar situações normais para fazer de nós pessoas cheias do Espírito. Ele quer usar o sobrenatural sobre mim e sua vida. Nós precisamos de crer nesse sobrenatural. Eu disse aqui no sábado passado, pregando no Point, eu estava no hospital, a minha filha ficou 23 dias lá em BH, internada, e eu já estava nos dias difíceis, nos últimos, meio que com 15 dias já de hospital. Os irmãos sabem, quem está em hospital, como é que é, CTI. E eu estava lá meio triste, era um dia pela manhã, eu recebi um telefonema, eu achei que era um telemarketing, mas mesmo assim eu entendi, não tinha nada para fazer. Entendi, na hora que eu atendi o telefone, eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, Deus mandou eu te ligar. Eu falei, Jesus, Deus mandou eu te ligar, como é que você chama? Chamo Josiel, chamo Rafael. Então, estava aqui, o Senhor pediu para ligar para esse número. Eu queria te dizer que o Senhor é contigo, onde você estiver. O Senhor é com você. As situações da vida não é fácil, mas Deus é com você e você vai superar isso aí. A pessoa não me conhecia, não sabia meu número. Ele ligou para mim. Um dia difícil, um dia que eu achava que já não ia dar mais. Quantas vezes, dessa vez na Laura no hospital, eu achei que ela ia morrer. Quantas vezes Deus usou alguém desconhecido para falar, eu sou contigo. Eu cuido de você. Nós não precisamos de estar na bonança para os milagres acontecerem na nossa vida. Nós não precisamos estar com tudo bem para que as coisas aconteçam, para que nós possamos proclamar o nome de Jesus. Nós temos que parar com esse mito dessa geração, que tudo precisa estar bem para eu falar em algo. Você não precisa ter autoridade nenhuma para falar aqui. Você tem que vir em nome de Jesus de Nazaré. Hoje em dia nós vivemos um mundo que a pessoa só pode falar se ele tiver autoridade no assunto. Nossa, se eu estiver passando essa luta eu não posso pregar. Sim, você pode pregar, porque quem te dá autoridade não é você, é Jesus de Nazaré.
Deus quer levantar pessoas que estão passando necessidades horrorosas para chegar aqui em cima e dizer: o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar a vencer, Ele vai te ajudar a passar por essa situação, você vai sair dessa. Muitas vezes você vai chegar na sua casa e vai se deparar com uma situação difícil de resolver. A palavra diz que Paulo uma vez olhou para o Senhor e falou: Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim, Senhor, isso. E ele falou: não, minha graça te basta. Deus quer usar pessoas comuns. Deus quer usar pessoas comuns, com problemas comuns, cheios de dificuldade, mas que não abrem mão de uma vida em santidade, que não abrem mão de uma vida de busca, de procura, de rendição, de humilhação diante dEle. Deus está à procura de gente que é verdadeiramente adorador, em essência, adorador que não se curva diante das coisas do mundo. O despertamento ele ocorre primeiro em mim e em você. O despertamento ele ocorre quando nós tomamos essa decisão. E hoje é noite de decisão, amém? Hoje é noite de decisão, fala, hoje é noite de decisão na minha vida. É decisão sobre a sua vida, no seu trabalho, decisão na sua casa, decisão com o seu marido, com a sua esposa, decisão com seus filhos. É noite de nós entrarmos diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eu sou uma pessoa comum. Senhor, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada a te oferecer, Senhor. Mas, Senhor, me usa nesse dia. Quando eu era criança, a gente cantava muito aquela canção: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como fontes no deserto, como flechas que acertam o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Lembra disso que a gente cantava? E o que Deus fazia nas nossas vidas? Deus quer te lembrar nessa noite dos momentos que Ele te usou grandemente para abençoar alguém. Deus quer te lembrar nessa noite de quanto Ele te usou, de quantos dons Ele derramou sobre a sua vida e sobre a minha vida. A palavra nos diz: quero trazer a memória daquilo que me traz esperança. Eu quero te trazer a sua memória na palavra do Senhor nessa noite, que Ele quer sim usar a sua vida para transformar todo o seu ao redor. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, eu sou o menor de tudo. O Senhor fala: eis que é você que eu quero usar. Eis que é você que eu quero usar. Samuel chega lá diante dos filhos de Jessé. Chegam os filhos mais velhos, filhos grandes, bonitos, prontos para a guerra. Deus fala: não quero nenhum desses que aparenta ser os melhores. Eu quero Davi, que é o homem segundo o meu coração. É um homem que eu sei que vai pecar, que eu sei que vai cometer vários delitos na minha presença, mas eu sei que o coração dele é meu. Deus quer pessoas que o coração seja dele, corações seja derramado nele, corações que olham para o Senhor e falam: Senhor, sim, eu recebo, eu quero te entregar tudo que eu tenho. Corações que não olham para si mesmo e acham que as próprias condições, pastor Reinaldo, vai resolver. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós fomos usados por Deus naquilo que nós mais precisávamos? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus usou e acrescentou a sua fé para você abençoar alguém com aquilo que você precisava? E eu não falo de questão financeira, eu falo de oração, eu falo de palavra. Quantas vezes Deus já te usou para dizer algo a alguém que você precisava ouvir, e quando você estava dizendo, Ele estava dentro de você, trazendo cura, libertação, trazendo vida, porque nós abraçamos a causa do Senhor. Quantas vezes quando nós nos humilhamos, Camila, e chegamos diante do Senhor, cantar, às vezes passando mal, às vezes sem condições, mas o Espírito do Senhor derramava sobre nós, e saía do púlpito, curados pela graça do Senhor. Avivamento, ele está a entender que nós não somos nada. Avivamento, despertamento, está a entender que o Senhor é grande, que Ele pode, Ele vai fazer, independentemente de nós. E que nós somos apenas canais para ser usados. Quantos canais nós temos aqui nessa noite?
Você pode adorar o Senhor nessa noite aqui um pouquinho, dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, Senhor. Usa, Senhor, me faça como ponte sobre essas águas, Senhor. Oh Deus, usa a nossa vida aqui nesse lugar, Senhor. Pessoas comuns, mas que se rendem diante do Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos rendemos. Nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. Mesmo na miséria das nossas condições, nós nos rendemos, Pai. Deus, vem com teu rio aqui nesse lugar, nessa igreja, Senhor, trazendo vida, restaurando corações, Senhor, restaurando a fé de muitos, Senhor. Desperta sobre nós, Senhor, esse momento. Ageu profetiza aquele povo. Temos uma outra pessoa que profetizou sobre um povo e que viveu e que entendeu que o avivamento ele era produzido por Deus, que foi Daniel. O tempo de Daniel ainda era um tempo de promessa de um tempo novo. E Daniel, ele fez uma das coisas mais importantes do avivamento, porque o avivamento ele é baseado, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Ele é promovido, impulsionado pela oração e pela ação do Espírito Santo. Essas três coisas a gente tem que guardar. Ele é algo que vem de Deus, é promovido pela soberania de Deus. Ele é impulsionado pela oração e pela capacitação do Espírito Santo. Todas as vezes que nós temos avivamento, todas as vezes que nós temos despertamento, nós temos mais leitura da palavra. Nós temos mais distribuição da leitura da palavra. Eu falo isso de verdade. As pessoas lendo a Bíblia, traduzindo Bíblia, revertendo, mudando sociedades através da cosmovisão bíblica. Avivamento primeiro produz isso, ele tem que ter base bíblica. E foi isso que Daniel fez. Daniel 9, capítulo 2 diz: no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Uma das maiores profecias de Daniel foi compreendida onde? Pela palavra. Somente a palavra. Sem leitura bíblica não há avivamento. Sem entendimento bíblico não há avivamento. E entendimento da cosmovisão bíblica. O avivamento, ele tem como base a palavra de Deus. Mas o avivamento, ele é, sim, impulsionado pela oração. Quando nós somos avivados, nós lemos mais a palavra, mas nós oramos mais. Porque nós sentimos o desejo de orar. Daniel se prostra ao Senhor. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, você vai perceber que ele ora, que ele fica um tempo todo orando e clamando ao Senhor. E o propósito também disso envolve a capacitação do Espírito Santo. Dons, que são os movimentos. Os dons, ele vem com o despertamento. Dons são bíblicos. Nós acreditamos em dons, línguas estranhas, batismo no Espírito Santo, profecias, visões. A palavra do Senhor nos diz isso. Deus tem dons para distribuir para nós. Não são todos que vão profetizar, né? Cada um tem o seu ministério, mas Deus, ele distribui. Então Daniel, ele ora por despertamento, e Deus desperta um rei que era pagão para liberar o povo desse cativeiro. Então nós vemos que a capacitação do Espírito Santo, ela é muito importante. Por que nós precisamos de capacitação do Espírito Santo? Para nós irmos à guerra. Efésios capítulo 6 nos fala sobre as armas. Nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com armas espirituais. Quem achar que a nossa guerra é uma guerra humana, ele está confundindo a guerra. Nós vivemos cristãos no mundo não cristão. A guerra é espiritual. A guerra são potestades malignas que todo tempo quer destruir a minha e sua vida. O que nós precisamos para lutar contra essa guerra? Nos capacitar pelo Espírito Santo de Deus. Então todas as vezes que nós temos despertamento, avivamento, nós temos leitura da palavra, mais entendimento, teologia, busca. Mas nós temos também oração, nós temos também movimento do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E eu queria encerrar essa palavra com você, lendo o texto de 2 Coríntios 4, capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 4. E eu queria entender um pouco
sobre esse propósito, esses frutos do avivamento sobre a nossa vida. Eu queria ler com você calmamente. 2 Coríntios, capítulo 2. NVI, tá, Vitória? Capítulo 4, verso 8 a 16. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província. Não, desculpa, capítulo 4, perdão. Verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Onde o rio passar, tudo viverá. Onde o rio passar, tudo viverá. Mas quem vive, frase do pastor Reinaldo, passa a luta. Quem vive, passa a tempestade. Quem vive, passa a dificuldade. E Paulo vem dizer para mim, a gente pode até ser pressionado de todos os lados, Mariana. A gente vai cantar essa canção aqui amanhã à noite. A igreja ainda está de pé. Pode ser pressionada, pode ser... Todo mundo pode lutar contra nós, mas a igreja não desanima. Nós podemos ficar até perplexos, vem a situação difícil, você olha para aquela situação e fala assim: meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Você pode ficar perplexo, você pode ficar assustado com o que está acontecendo, mas não desesperados, porque a nossa esperança, ela não nos decepciona. A gente precisa começar a dar nome às coisas. Você pode estar perplexo mesmo, assustado, mas não se desespere, porque o poder do Senhor é maior sobre nós do que aquele que está no mundo. Maior é do que está com nós. Nós somos mais do que vencedores daquele que nos amou. Mas você pode ficar perplexo, assustado. Não se desespere. Somos perseguidos. Ah, irmão, mas nós nunca somos abandonados. Você pode ser perseguido, você pode ser caluniado, você pode ser humilhado, mas o Espírito do Senhor, Deus, Jesus, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos amou primeiro, Ele nos fez filhos dele, ovelhas do seu pasto. A palavra diz que todo pastor conhece a sua ovelha. Pode vir o ladrão, querer te matar, te destruir. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, amém? Nós não somos abandonados. Abatidos você pode ficar, mas destruído nunca. Deus não deixa destruir o seu povo. Deus tem promessa. Tinha uma canção antiga que o povo criticava muito, que o cantor cantava assim: quem tem promessa não morre. Aí as pessoas faziam assim, a exegese da canção, né? Ah, mas isso não pode, porque quem tem promessa morre. Não, quem tem promessa tem vida eterna com o Senhor. Não é assim? Você acha que Abraão, quando subiu o Monte Moriá, esses dias eu estou estudando muito isso, Deus tem falado muito comigo sobre quando Abraão leva Isaac lá para aquele monte. E Deus fala: me dá Isaac, Alexandre. Me dá o que você mais tem de precioso. Só que Isaac era promessa, gente. Isaac não era apenas filho de Abraão. Isaac era promessa de Deus para uma nação, promessa para o mundo, promessa de restauração. E Deus fala assim: traga Isaac para mim, vamos sacrificar Isaac. Abraão, ele leva e acredita que Deus ia prover, e lá ele entende e consegue a provisão do Senhor.
Deus, Ele não está aqui para destruir a minha vida, a sua vida, pelo menos o que falam por aí. Deus, Ele está aqui para dizer que Ele é o nosso Pai, Ele é o consumador da nossa fé, Ele cuida de nós. Essa luta que você está passando não vai te destruir, essa luta não vai acabar com você, é mentira do diabo. Essa luta vai te fortalecer o seu caráter, você vai caminhar com Ele, não será abatido, você vai viver com Ele, aleluia. E lá no verso 16, eu quero encerrar com os irmãos, dizendo, depois de tudo isso, Paulo diz aos irmãos, por isso nós não desanimamos, embora o meu exterior, ele se corrompa, embora o seu exterior passe por situações, embora você tenha febre, dor de cabeça, dor de barriga, embora você pode perder familiares, embora o seu exterior se desgaste, fique cansado, fica destruído, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Por quê, irmãos? Porque onde o rio passa, a vida. Tudo vive onde o rio passa. Nós não podemos esquecer, Alexandre, de que o rio, ele faz as coisas viverem. Aleluia. E Paulo continua dizendo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles, todos os problemas. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Você pode ficar de pé na presença do Senhor.